eu decidi fazer uma cozinha com Bru. E eu nunca regravo. Até porque eu começo a cozinhar e a cozinha acaba. Mas esse aqui eu admito que eu tô tendo bastante dificuldade, porque é um tema assim... Ele não é um tema difícil, ele não é um tema nuanceado, é um tema simples. Só que as pessoas dificultam e eu tô tentando me esforçar assim pra deixar o tema o mais claro possível. Mas, meu Deus, hoje tá difícil. Eu acho que eu vou fazer só um pãozinho, que é pra eu não ter que pensar muito. Enfim, fiz as unhas, fiz o cabelo, vou falar aqui no meu canal. Eu vi essas questões da PL, que estão chamando a PL da pedofilia, e eu vi uma entrevista com a Clara Castanho, ela falando sobre a vivência que ela teve sobre ter engravidado num assédio sexual que aconteceu com ela, e ela com o direito de abortar, porque ela não só sofreu estupro, que dá direito ainda pra mulher abortar, como ela era de menor. Então ela tinha o direito super garantido se ela quisesse. Ela decidiu levar a gravidez pra frente, que é de uma coragem assim, ó, inexplicável pra mim. Tu ter essa coragem de levar a gravidez de um fruto de um estupro que aconteceu contigo até o fim. Pra mim, essa menina tem mais coragem que todo o Brasil junto. Pra mim, uma menina menor de idade ter coragem de levar pra frente uma gravidez fruto de um estupro, quando ela era de menor, e ela ainda assim escolher que abortar não era o melhor pra ela e que ela ia deixar essa criança viver e ia pôr pra doação, pra mim isso exige uma coragem assim, ó, que mais de metade do Brasil com certeza absoluta não tem. E com certeza a maioria dos homens. Eu tenho isso pra mim. O que aconteceu? Aquele inominável, aquela besta brasileira, que não é o Bolsonaro, pra mim ele é muito, muito, muito pior que o Bolsonaro, do Léo Dias, vazou essa informação pra imprensa. E não apenas vazou que a menina foi assediada, estuprada, engravidou e botou a criança pra doação, menor de idade, como... que homem demoníaco. Como fez isso condenando. E o que acontece? A primeira opinião é a opinião que comanda a manada. É só ver. Se um post, assim, de uma pessoa... é uma pessoa alternativa. O algoritmo entregou primeiro para um pessoal alternativo que falou: adorei esse corte de cabelo super diferente, mas combinou contigo. Todos os comentários vão ser positivos. Vai ser, nossa, como tu é autêntico, como tu é legal. Essas mesmas pessoas, se chegarem nesse post, mas chegou primeiro num conservador que falou: nossa, que cabelo ridículo, todos os comentários vão ser criticando. Isso é pensamento de manada 100%. Principalmente nos comentários. O primeiro comentário, os primeiros, é o que dá o tom. Ah, o algoritmo entrega. Sim, mas independente. A primeira pessoa que abre a boca na sala de aula, geralmente todo mundo conversa. A primeira opinião é muito importante. A primeira e a última. Quem abriu a boca sobre o tema, o Léo Dias falando merda, detonando ela. Porque ele, como homem, deve entender muito, né, da situação que ela tava vivenciando. Porque ela colocou a criança pra adoção. Que onde é que já se viu, que não sei o que, não sei o que. E desde então, todas as publicações que aparecem sobre isso, pra mim, que já tem anos, eu sempre me presto a ler minutos a fio os comentários. E a maioria, 95%, a maioria esmagadora, é condenando a Clara Castanho, que engravidou de um estupro menor de idade, manteve a gravidez até o fim e colocou a criança para doação, condenando ela. Condenando ela. Condenando. Porque é ridículo colocar um filho para adoção, porque onde é que já se viu que tu é um monstro? Eu vi gente chamando a Clara Castanho de monstro, porque ela colocou um nenê que foi fruto de uma violência com ela pra adoção. Pra adoção. Ela é um monstro na história, de acordo com a estrutura social do Brasil. E daí por que eu tô falando dessas questões da pedofilia, né? Pontualmente agora, pelo que eu entendi, não é a cassação total do direito da menor de idade ao aborto, mas sobre a dificultação do papel no Estado nesse processo. Independente desta PL pontualmente, que recém foi votada, frequentemente as 3 exceções de aborto no Brasil, que é a cefalia do nenê, né? O nenê tá nascendo sem cérebro,
risco de morte da mãe, que ela tem o direito de escolha, e estupro. São as 3 exceções de aborto no Brasil, que daí é legalmente feito. Elas são constantemente atacadas. Depois que a direita conservadora se firmou no Brasil, é um pavor. Constantemente. Não passa 3 meses sem que eles tentem caçar isso. Não passa. Mas aí tu pensa assim, e eles falam, é só pôr pra adoção, se tu não quer, é só pôr pra adoção. Desconsiderando que o corpo da mulher vai mudar pra sempre, né? O corpo da mulher. Vamos só falar agora de uma mulher que não quer ter um filho. O corpo dela vai mudar pra sempre. Por meses ela vai viver com aquele desconforto, com aquele problema, com aquele ser dentro de si que ela é responsável até mesmo pelo que ela pensa, porque já é comprovado que o ambiente que a mulher está inserida vai interferir no bebê ou não. Se a mulher sente medo, se sente raiva, se sente nojo, isso vai interferir no bebê. Isso já é comprovado. Então ela vai ter que ficar 9 meses cuidando daquele ser que ela não quer. Que muitas vezes aconteceu. Eu conheço um casal que a mulher é laqueada e o cara tem uma vasectomia. O corpo dos dois reparou a cirurgia, porque tem como o corpo conseguir fazer isso, e ela engravidou. Não tinha como prevenir mais do que isso. Se essa mulher abortasse, ela tava no direito dela, né? Então, assim, é uma tormenta pra mulher. E esse homem não leva isso em consideração. Porque o homem fala assim, é meu sonho ser pai, coloca o filho no mundo, a mulher fica feia, porque daí pra eles não é legal, vai embora. E daí o sonho deles fica lá com a avó paterna, com a avó materna e com a mãe. E daí eles não levam em consideração que o corpo da mulher não só sofre naquele período, o corpo da pessoa que tem útero que engravida, como sofre uma mudança para a vida inteira. Então, assim, de acordo com as minhas crenças religiosas, eu acho que não é bom a mulher abortar nesse tipo de situação. Eu, de acordo com o que eu acredito, acho que não é legal. Logo que eu não abortaria. Se a minha irmã engravidasse, que é uma pessoa que eu me importo, que eu sei que liga pra minha opinião, eu falaria pra ela sobre o que diz a nossa religião, que ela concorda também. Tentaria assim, tipo, não, vamos pôr pra adotar. Porque ter um filho que a mãe e o pai não gostam é bilhões de vezes pior do que colocar no mundo pra talvez ele ser amado. Tentaria conversar. Agora, eu ir na Câmara, porque eu acredito nisso, ninguém tem que ter esse direito, isso é ridículo. Isso é ridículo. Então, digamos que nesse caso, que é o primeiro caso, que é a pessoa só tá exercendo o livre-arbítrio dela, a gente já não tem que dar pitaco. Agora, a mulher tá com risco de vida e estão tentando derrubar esse direito de colocar no mundo uma criança que também tá com risco, porque geralmente a mãe tá com risco, o bebê tá com mais ainda, em prioridade daquela mulher que já existe. Porque é pelo bem-estar da criança, beleza? Essa criança vai nascer sem mãe. E o pai a gente sabe que a maioria não cuida, que corre. Essa criança já nasce basicamente ficando com a avó. Tem muito caso de criança que foi pra adoção, porque a mãe morreu no parto e o pai falou, não, eu não sei o que fazer sozinho. Então, assim, a criança já vai começar condenada, e eu digo isso porque é óbvio, não é assim que funciona, a vida de alguém não acaba porque não tem mãe. Mas dentro da cabeça dessa galera, já acaba a vida daquela pessoa ali mesmo, porque ela foi... porque a mãe morreu, enfim, né? Já tá estragado, já é um ser humano que não presta, porque não tem mãe. Mas a vida da mãe é completamente descartável, né? Descartar, beleza. Aí agora a mulher tá tendo um filho que tá se desenvolvendo sem cérebro, que tem como uma pessoa sem cérebro viver por um determinado tempo, porque o tronco cerebral consegue se desenvolver, enfim. Não vou levantar esse ponto. Tem gente que acha que vale a pena manter a gravidez e tem esse direito. Tem gente que tem filho com acefalia, que já viu um até que chegou a 6 anos, parece. É a escolha daquela pessoa. E dá pra ver que as crianças estão bem, algumas não, mas dá pra ver que as crianças estão bem, enfim, estão deixando o curso da vida seguir. E isso é lindo, olha que linda
O livre-arbítrio, em Esparta não tinha isso. Nascia a criança defeituosa, já pegava e já jogava fora já. Mas olha que bonito, o pai e a mãe têm essa escolha. Nasceu essa criança que não é perfeita biologicamente e pode manter aquela criança. Que legal, né? Olha que bonita a liberdade. Agora, essa criança que nunca vai ter uma vida normal, que vai ser 100% dependente do pai e da mãe. Tem gente que não tem como cuidar de uma pessoa que é 100% dependente. Não tem como largar a vida. Se parar de trabalhar um ou outro, não vai conseguir se manter. Essa pessoa tem o direito de não querer, nem querer começar. Porque aí vai colocar essa pessoa que vai ter super dificuldade pra adoção. Se o pai e a mãe não tem condição, o sistema de adoção brasileiro vai ter de lidar com uma criança com ancefalia? Não vai. Então, assim, olha que bonito que essa mãe e esse pai ainda tem essa escolha, essa possibilidade, digamos, de salvar a vida de alguém. Salvar a vida daquela família. Porque, de certa forma, independente de questões religiosas, o Estado é laico. Foda-se o que eu acredito, o que tu acredita, o Estado é laico, independente de religião. Dentro de uma lógica materialista laica, matar um bebê que ainda tá se desenvolvendo porque não tem um cérebro é salvar uma vida, é poupar uma vida de um sofrimento. De acordo com a minha religião é isso? Não. Mas foda-se. Foda-se o que eu acho. Foda-se. Ninguém é obrigado a seguir minha religião porque o Estado é laico. Foda-se a bancada evangélica, eles não tinham que estar ali. Claro que o espírita pode se eleger, claro que o evangélico pode se eleger. Agora, eu ir lá bater no peito das minhas questões, das minhas religiões. Bom, mas no fim, o que eu queria falar é que, como vemos, a moça é estuprada, tem o direito de abortar. Ela aborta, tem protesto na frente da clínica, a mídia faz um pandemônio. Abortou é o demônio, se ela ficou sabendo, a atriz se queima, super comum, a atriz abortou e se queima, mas se mantém a gravidez, perde a carreira, enfim, né, mulher não ganha. A moça foi estuprada, alguém fala do estuprador? Não, ninguém fala do estuprador, fala apenas da moça estuprada. Beleza, foi estuprada, teve o filho, abortou, a sociedade condena. Clara Castanho, menor de idade, o cérebro dela estava longe de estar pronto, teve a decisão super corajosa de manter a gravidez até o fim e de dar esperança para aquela pessoa que ela estava carregando de ter uma vida boa e uma vida digna. Ela colocou no sistema da adoção porque ela acreditava que ela não seria capaz disso. Ou foda-se qual é a motivação dela. Se fosse só não quero que atrapalhe minha carreira, se for não quero lidar com esse trauma todo dia olhando na minha cara, foda-se. Porque é o livre-arbítrio dela colocar uma criança pra adoção. Porque todo mundo tem esse direito. Eu tenho o direito de pôr meu filho pra adoção. A moça que foi estuprada também tem. Mas aí, eu já vi várias mães que colocam criança que nasce autista pra adoção e eu nunca vi ninguém falando bosta nenhuma nesse tipo de comentário. Teve um caso do meu estadunidense que eles tiveram... que ela adotou uma criança autista para se aparecer no YouTube e quando a criança se mostrou de alto suporte, difícil mais de lidar, ela devolveu a criança. Ninguém tá nem aí pra isso. Eu vi um canal falando sobre isso. Inclusive a conta dela não foi derrubada. Devolveu uma criança porque é autista que já tava há anos com eles. Quem foi? Foi o filho do... Como é aquele maluco? Do Zé Felipe lá da Virgínia? Que a mulher do Leonardo pegou uma criança de rua, ficou dentro de casa e quando a criança começou a incomodar, ela botou pra fora, como se criança fosse descartável. Foda-se. Agora, a Clara Castanho, que foi estuprada, menor de idade, engravidou, manteve a criança até o fim, colocou a criança pra doação, que é algo garantido por lei. E se ela quisesse abortar, também era. As pessoas cagam na cabeça dela. Chamam ela de monstro pra baixo. E ninguém nem questiona quem é o estuprador dela. E estuprador no Brasil, você vai preso 5 anos. Você fica 5 anos. Não existe isso de ser punido estuprador no Brasil. E se a mulher, com pouquíssimo direito de aborto que ela tem, eles seguem tentando derrubar. Quando a mulher que foi abusada coloca o filho para adoção,
Porque a questão é, a mulher que foi estuprada não pode pôr o filho para adoção. Porque esse é o único critério que eu já vi condenando. Eu nunca vi ninguém condenando outras pessoas que botaram filho pra adoção, de tipo assim, não podia, não tem dinheiro, não sei o que, não sei o que. Agora, a mulher estuprada, sempre vejo condenando. Quando a mulher é estuprada, condenam. Então, se o tempo inteiro estão tentando caçar o direito do aborto em caso de estupro, quanto tempo até começarem a caçar o direito de adoção em caso de estupro? Porque vocês não precisam se preocupar. A pauta do estuprador como culpado não vai chegar tão cedo.